Então, nesse segundo vídeo, a gente trata de mudança de base. Na verdade, a gente começa fazendo mudança de base de vetores, o que significa que a gente quer achar uma matriz que, de alguma maneira, muda coordenadas de um vetor de uma base para coordenadas do mesmo vetor numa base diferente. Para ser mais explícito, imagina que alfa é uma base 1n, beta é uma base W1WN, ambas são bases do Rn. O que a gente quer é achar uma matriz M, n por n, que quando você faz m vezes as coordenadas de V na base alfa, o que você obtém são as coordenadas de V na base beta. No slide, no vídeo anterior, a gente obteve uma série de. Uma fórmula, na verdade. Uma fórmula e uma expressão para a matriz que é usada nessa fórmula, né? Nesse caso, o que está escrito nesse slide é a mesma fórmula, só que como a gente está tratando do caso em que alfa e beta são bases do mesmo espaço vetorial, eu estou considerando um operador linear entre Rn e Rn, em vez de uma transformação linear genérica. Tá? Então tem um operador linear, vai do Rn no Rn, e alfa e beta são as bases que a gente já tinha estabelecido no slide anterior. E o que a gente viu, as fórmulas que a gente viu, fórmulas fundamentais que a gente viu, são assim: você pega V, uma matriz, um vetor do Rn, T de V na base beta, a gente viu que é igual a matriz T alfa beta vezes o vetor de coordenadas de V na base alfa. E T de alfa beta é obtida da seguinte maneira: você pega o primeiro vetor da base alfa, aplica a transformação T, calcula T de 1, e aí você acha as coordenadas de T de 1 relativamente à base beta. Põe isso na primeira coluna. Pego o 2, segundo vetor da base alfa, aplica T, então eu obtenho T de U2, acho as coordenadas desse vetor na base beta, escrevo na segunda coluna, e assim até o final. A pergunta é: como é que a gente usa isso para responder a pergunta que a gente fez no slide anterior? Bom, a maneira de fazer isso é olhar para a expressão, para a equação que está aqui no meio, e se dar conta de que do lado esquerdo aqui, o que a gente quer que apareça é não o T que está lá, mas V. Só que se eu botar V aqui, o que eu vou botar aqui, nessa posição, onde estão as interrogações? Porque afinal de contas, antes o que eu tinha era T. Ah, mas se eu usar T como sendo a identidade, identidade aplicada em V dá simplesmente V. Então eu posso escrever nesse caso identidade, identidade, identidade aplicada em V dá simplesmente V, e eu tenho a fórmula que eu queria. A matriz M, consequentemente, que a gente chamou de M no slide anterior, vai ser essa matriz. A matriz correspondente à transformação de identidade de alfa para beta. Então, substituindo isso na fórmula para T de alfa beta, quando você aplica a transformação de identidade, os vetores ficam iguais, e o que a gente tem é a matriz que faz a mudança de base, conhecida como matriz de mudança de base, simplesmente, que faz a mudança de coordenadas de um vetor na base alfa para um vetor na base beta. Tá? Note que isso explica por que a gente utilizou uma notação como essa lá no início. Lá no início, beta era sempre, a segunda base era sempre a base canônica. Mas a notação usada foi essa. Ela foi usada lá para você se acostumar com ela, porque quando chega aqui você vê que ela é uma notação extremamente natural. Então essa é a matriz M que a gente queria obter no slide anterior. Então deixa eu escrever tudo isso de maneira resumida. Alfa e beta são as bases do Rn, alfa é a base 1n, a fórmula de mudança de base é que coordenadas de V na base beta é igual a matriz de mudança de base alfa-beta vezes coordenadas de V na base alfa. E a matriz de mudança de base é obtida pegando cada vetor da base alfa, pegando as coordenadas desse vetor na base beta e escrevendo nas colunas. Tá? Essa é a matriz que converte coordenadas de vetor na base alfa para coordenadas do mesmo vetor na base beta. Bom, o que acontece se a gente trocar de posição as bases? Então agora eu tenho duas equações. Eu tenho a equação anterior, V na base beta é igual a matriz de mudança de base de alfa para beta vezes V na base alfa, e tenho a equação com as matrizes trocadas de posição. Então, V na base alfa é igual a matriz de mudança de base de beta para alfa vezes V na base beta. Vamos combinar as duas. Então eu vou escrever a matriz de mudança de base beta alfa vezes o lado direito dessa primeira equação, que é a matriz de mudança de base alfa beta vezes V de alfa. Só que quando você faz essa conta do matriz de mudança de base alfa beta vezes V de alfa, a gente sabe que dá V de beta. Então,
O que sobra é isso. Por outro lado, se você faz a matriz de mudança de base beta-alfa vezes V na base beta, o que dá, de acordo com a segunda fórmula, é V na base alfa. Mas a gente sabe que quando a gente tem equações desse tipo, em que você tem uma matriz vezes um certo vetor, ou matriz coluna, se você preferir, igual a uma outra matriz, nesse caso a identidade, vezes o mesmo vetor, e quando isso vale para todo V no Rn, a gente sabe que a gente pode igualar as duas matrizes, ou seja, o produto dessas duas matrizes é igual à matriz que está multiplicando V de alfa do lado de cá, que é a matriz de identidade. E análogamente, se você fizer mudar a posição das duas matrizes e aplicar em V de beta, você obtém o produto com as matrizes trocadas de posição aqui. Né? Então, a matriz identidade de alfa-beta tem como inversa a identidade de beta-alfa, tanto à esquerda quanto à direita, como a gente costuma dizer. Ou seja, de fato, essa é a inversa da matriz. Tá? Então, eu posso completar agora a fórmula de mudança de base que a gente tinha antes, que ia até aí, escrevendo que, além disso, quando você multiplica as matrizes, você obtém a identidade, então uma inversa da outra. Então, se você pegar I de beta-alfa e inverter, o que você obtém é I de alfa-beta. E vice-versa, naturalmente. Vamos fazer um exemplo. Então, as bases no exemplo vão ser essas duas aqui. Alfa é essa base que já tinha aparecido no vídeo anterior, e beta é essa base ortonormal com os vetores, claramente ortonormal, porque basta você olhar para os vetores que você vê que eles são perpendiculares entre si, do R4. E o que é que a gente quer fazer? A gente quer achar a matriz que converte de alfa para epsilon e de epsilon para alfa. De beta para epsilon e de epsilon para beta. E a matriz converte de alfa para beta e a matriz converte de beta para alfa. Então são 6 matrizes no total. Tá? De alfa para canônica e a matriz de canônica para alfa, de beta para canônica e de canônica para beta, de alfa para beta e de beta para alfa. Então vamos começar com as fáceis, que são 1 e 2, que são as matrizes que convertem das bases que foram dadas para a base canônica. Então, alfa é a base formada por esses 4 vetores. Eu quero obter a matriz que converte vetores com coordenadas na base alfa para vetores com o mesmo vetor com coordenadas na base beta. Tudo que eu tenho que fazer é pegar os vetores da base alfa, escritos em coordenadas na base canônica, que é o caso, porque não é dito nada sobre em que base essas coordenadas estão, então são coordenadas na base canônica. Então eu preciso escrever esses vetores como colunas dessa matriz. O que eu obtenho é isso. A matriz que vai ao contrário, a matriz que converte coordenadas da canônica para alfa, é a inversa da matriz que está escrita aí em cima. Aí eu uso o máximo, calculo a inversa dá isso aí. Então, essa foi fácil, desde que a gente use o máximo para inverter. E se a matriz for essa? E se a base for essa aí? A base que é ortonormal. Bom, nesse caso, a matriz beta-epsilon também é igualmente fácil de obter. Porque tudo que você tem que fazer é botar esses vetores nas colunas. Então a matriz que dá é essa aí. Bom, nesse caso, se a gente, o que a gente vai ter que fazer para obter canônica para beta é inverter. Só que nesse caso, essa matriz tem um quê de especial, porque a gente viu, quando a gente fez decomposição QR, a gente viu que quando você pega uma matriz e escreve nas colunas da matriz as coordenadas dos vetores de uma base ortonormal escritas em termos da base canônica, a gente viu lá na decomposição QR que uma matriz desse tipo sempre é uma matriz ortogonal. Isso significa que a inversa dela vai ser a transposta. Então, nesse caso aqui é barato obter a transposta, tudo que você tem que fazer, obter a inversa, tudo que você tem que fazer é transpor. Não precisa nem sequer de usar o máximo para fazer isso. Finalmente, vamos fazer alfa para beta. Bom, essa é mais complicada. Por quê? A gente vai ter que colocar nas colunas as coordenadas dos vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. Só que a gente tem que colocar nas colunas as coordenadas desses vetores relativamente à base beta. Então, como as coordenadas são dadas em relação à canônica, a gente vai ter que converter para coordenadas desses vetores na base beta. Então vamos escrever cada um dos vetores agora, da base alfa são os 4 que estão escritos aqui. Eu quero coordenadas de cada um deles na base beta, então botei um betazinho aqui, para lembrar que o que eu vou escrever como resultado são as coordenadas desse vetor que está aqui na base beta.
E, bom, o primeiro vetor é mole, porque se você olhar para o primeiro vetor, ele é simplesmente múltiplo do primeiro vetor da base. O primeiro vetor da base alfa é um múltiplo do primeiro vetor da base beta. Ele é raiz de 2 vezes o primeiro vetor da base beta. Então, se você pode escrever o primeiro vetor da base alfa, o 1100, como sendo raiz de 2 vezes o primeiro vetor da base beta, mais 0 vezes o segundo, mais 0 vezes o terceiro, mais 0 vezes o último. Então, o que você tem é o vetor raiz de 2, 0, 0, 0. Para o segundo vetor, bom, para o segundo vetor, eu vou usar o fato de que essa base beta é uma base ortonormal e vou fazer os produtos internos, tá? Então, fazendo o produto interno desse vetor com o primeiro vetor da base beta, vai dar 1 sobre raiz de 2. Com o segundo vetor da base beta, vai dar 1 sobre raiz de 2. Com o terceiro vetor da base beta, vai dar 1 sobre raiz de 2. E com o último vetor da base beta, vai dar menos 1 sobre raiz de 2. Então, vai dar 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1. Novamente, o 0, 0, 1, 1 é fácil porque ele é um múltiplo do terceiro vetor da base beta. Então, basta você multiplicar esse vetor por raiz de 2. Então, você vai ficar com esse vetor 0, 0, 1, 1. Se você escrever ele em termos da base beta, vai ser 0 vezes o primeiro vetor, 0 vezes o segundo, mais raiz de 2 vezes o terceiro, mais 0 vezes o último. Então, dá 0, 0, raiz de 2, 0. E para o último vetor, eu faço o produto interno como eu fiz para o segundo. E aí eu obtenho que dá 1 sobre raiz de 2, menos 1, 1, 1, 1. Então, deixa eu guardar para o próximo slide essa parte das coordenadas, porque a gente vai precisar para poder escrever a matriz. E agora a gente pode finalmente escrever a matriz de mudança de base de alfa para beta. Porque tudo que você tem que fazer é pegar as coordenadas dos vetores na base da base alfa. Você pegar as coordenadas relativamente à base beta dos vetores da base alfa e colocar nas colunas. Então a primeira vai dar raiz de 2, 0, 0, 0. Eu botei um sobre raiz de 2 em evidência para ficar a matriz ficar com uma cara melhorzinha. E a mesma coisa para todos os outros vetores. Então aqui dá 1, menos 1 e assim por diante até o último. Tá? Bom, nesse caso, eu não posso inverter calculando a transposta, porque a base alfa não é uma base ortonormal. A base alfa é uma base que não é ortonormal. Claramente ela não é ortonormal. Tá? Então eu vou ter que usar o máximo novamente. Então, fazendo as contas, eu obtenho que a matriz de mudança de base, nesse caso, calculando a inversa no máximo, dá essa matriz que está aí. Tá? E com isso a gente fez tudo o que a gente precisava nesse exemplo. Então obtivemos as 6 matrizes que a gente se propôs a fazer nesse exemplo. Então no próximo vídeo a gente vai ver mudança de base para operadores lineares.